Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. O pastor Sidney Amalcio, o senhor pertence a esse ministério já há muito tempo. Eu e minha família praticamente fomos criados nessa igreja. Me afastei durante algum tempo, não do Senhor, me afastei da Penha, por motivo de cumprir serviço obrigatório militar. Tive que morar fora do Rio de Janeiro durante pouco tempo, mas chegou a aposentadoria e eu voltei para cá. Que bom. E me sinto feliz. Estava no culto da igreja que eu fui criado, onde eu tenho muitos amigos, para onde eu voltei, e hoje sou pastor também desta igreja, pastor auxiliar desta igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Valentim, agradeço pelo convite, pela confiança que está podendo abrir esse culto em 2022, primeiro culto de 2022, culto de libertação e avivamento. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus te trouxe aqui não foi porque você não tinha outra coisa para fazer. Eu creio que Deus te trouxe aqui porque você tem algo, que Deus tem algo para o seu coração. Amém. Deus tem algo para você. Deus tem uma caminhada. Quando nós abrimos o culto, nós costumamos a convidar o Senhor a participar dele. Isso é importante. Todas as vezes coloca o Senhor no teu caminho. Coloca o Senhor na tua caminhada. Coloca o Senhor diante do teu trajeto, que aonde Deus passa sempre tem milagre. Por onde Deus caminha sempre tem algo diferente acontecer. Deus não passa por um lugar sem deixar sua marca. Jesus não passa sem deixar sua marca. Então entra no caminho do Senhor e deixe que Ele faça marcas em você. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos guarde. Amém. Aleluia. Eu mantenho a nossa mente cativa a sua palavra para que possamos aprender da sua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Glória a Deus. João, capítulo 5. Quem for achando para mim, glória a Deus aí. Aleluia. Quem não achou de misericórdia. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: depois disto, repita comigo, depois disto. Amém. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia, repita comigo, jazia. Grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Repita comigo, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Feche os olhos comigo nessa manhã. Amado Deus eterno Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu filho. Portanto, Senhor Deus, coaduna, Senhor Deus, as nossas vontades nessa manhã, para que a nossa boca só fale o que é de ti. Abençoa-nos, ó Pai, que a tua palavra, que é penetrante como uma espada de 2 gumes, ela venha nesta manhã penetrar em nossos corações, trazendo a cada um de nós e traduzindo em cada um de nós o teu querer, a tua vontade. Que haja temor, que haja avivamento, que haja restauração, que haja vida nesta igreja, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, algumas palavras da palavra do Senhor, algumas coisas da Bíblia que a gente vê nos fascina. E praticamente essa história que nós acabamos de ler, ela começa de uma forma muito inusitada. E ela diz: depois disto. Depois disto. O que é depois disto? O que é o depois disto para você? Eu posso dizer para você e posso garantir para você que depois disso tem bênção. Eu posso garantir a você que depois disso tem milagre. Pastor, mas o que é isso? Eu não sei, eu posso perguntar qual é o seu isto. Então, se você me disser qual é o seu isto, eu vou te dizer: depois disso tem presença do Senhor na sua vida. Depois disso tem o caminhar do Senhor na sua vida. Depois disso sempre acontecem bênçãos de Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu posso te garantir
tem Deus na tua vida. Amém. Aleluia. Depois disso, Deus entra no caminho. Depois disso, Deus faz o milagre acontecer. Depois disso, é um milagre, é um lugar de milagre. A palavra de Deus fala que o Senhor sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém. Quer dizer, ele entra no caminho. E eu nunca vi Deus entrar no caminho e não sair dali promovendo um milagre. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo 5, nos fala sobre o homem principal da sinagoga, que ele, tendo a sua filha em casa, moribunda, prestes à morte, ele encontra com Jesus e ele faz um clamor: Senhor, a minha filha necessita de uma cura, está em casa moribunda, precisando da tua presença. E Jesus começa a caminhar com aquele homem chamado Jairo, e a palavra de Deus fala que Jesus caminhando com ele vai conduzindo Jesus à sua casa, ele vai conduzindo Jesus a um lugar propriamente dito do milagre, ele vai conduzindo Jesus em direção à sua filha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não existe prioridade quando há uma pessoa necessitada no meio do caminho. Para Deus não existe prioridade enquanto você estiver clamando. A palavra de Deus fala que não há clamor que não tenha resposta, não há um toque para o qual Deus não olhe. Jeremias vai dizer que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e fiz muitas coisas que ainda não sabes. Deus está dizendo: olha, eu estou no caminho, clama, eu estou te ouvindo. Eu estou no caminho, toca, eu estou te sentindo. Faça um movimento em direção à presença de Deus. Muitas vezes nós estamos no lugar onde Deus está operando, mas nós estamos fisicamente ali, mas espiritualmente nós estamos vagando pelo mundo afora. Nós precisamos estar no lugar onde Deus se encontra, porque ali é o lugar do clamor, ali é o lugar do toque, ali é o lugar da presença, ali é o lugar onde Deus vai fazer um milagre na sua vida. A palavra de Deus fala que Deus encaminhando aquele homem, de repente uma mulher toca em Jesus. E quando você toca em Jesus, sabe o que ele faz? Ele para. E aí aquilo que para o homem havia uma necessidade, porque naquela caminhada quem tinha pressa era Jairo, Jesus não. Jesus é o dono do tempo. Ele sabe a hora, o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de você de dar uma resposta à sua necessidade. Jesus para, e eu tento pensar e imaginar como deveria ser o semblante de Jairo diante da parada de Jesus. A minha filha está precisando. E enquanto Jesus cura aquela mulher, os servos de Jairo ficam para ele e falam assim: mestre, desiste, não inste mais o mestre, porque a tua filha morreu. Marcos 5,36 vai dizer, Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer: olha, fique tranquilo. Fique tranquilo, como se Jesus dissesse: eu ainda não saí do teu caminho. Fique em paz, crê somente, eu ainda estou aqui. Sabe qual é o grande problema que nós temos? É uma luta que nós temos desigual com aquilo que é chamado tempo. O tempo nos afasta da promessa de Deus. O tempo nos afasta do lugar de bênção do Senhor. Aquele homem já tinha perdido a esperança, porque falaram para ele que a filha havia morrido, mas Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Talvez a palavra de Jesus para você nessa manhã, aquilo que você esteja precisando ouvir, seja isso: não temas, crê somente. E talvez você enche o Senhor dizendo: Senhor, mas eu não vejo mais aos olhos humanos solução para esse problema. Não temas, crê somente. Mas todas as notícias que eu recebo são contrárias à realidade que eu sonho. Não temas, crê somente. Aquilo que você vê lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 2,9 vai dizer: aquilo que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Há uma verdade tremenda nesse versículo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que aquilo que você ainda não viu, que aquilo que você ainda não te contaram, que aquilo que ainda não subiu ao teu coração porque você não ambicionou, quer dizer, os maiores milagres para a tua vida ainda não são do teu conhecimento, mas já estão preparados. Porque a palavra de Deus fala: é o que
Deus já preparou para aqueles que o amam. Então tem verdade de Deus na tua casa, tem bênção de Deus na tua vida, tem milagre de Deus no teu caminhar. Não abandone a caminhada. Deus falou já, crê somente. A tua fé vai te levar ao lugar do teu milagre, mas não desista de estar perto de Jesus. Não desista. Nesse capítulo de João que nós estamos lendo, vai fazer um relato do lugar físico aonde o milagre aconteceu, que era provavelmente chamado Templo de Betesda. Betesda quer dizer casa do milagre divino. Então, naquele lugar, a palavra nos fala que era um lugar que ficava em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Era um lugar onde havia 5 alpendres. Nós podemos dizer que os alpendres eram as portas de entrada que seguravam como podemos dizer, uma marquise. Ali havia muita gente, muitos necessitados, muitos doentes, muitas pessoas precisando de curas imediatas, muitas pessoas talvez já estavam ali, mas não tinham mais condições de crer que poderiam ser curadas. Ali era um lugar de dificuldade, um lugar de dor, um lugar de luta, mas estavam no caminho do Senhor, estavam no caminho de Jerusalém. E a palavra diz que naquele lugar jazia uma grande multidão. O verbo jazer quer dizer aquele que está deitado, aquele que está adormecido. Vamos ser mais práticos: o morto, enterrado, sem resposta, sem movimento. Quer dizer, eu posso concluir com aquilo que a palavra de Deus estava me dizendo, que muitas daquelas pessoas que estavam naquele tanque de Betesda estavam ali apenas por uma condição social, de estar no lugar onde todos estavam. Olha, eu estou doente, onde eu tenho que ir? No hospital. Mas quantas vezes a gente vai no hospital sem a esperança de ser curado da nossa doença? E o que a gente vê naquele lugar é exatamente isso. A palavra de Deus diz que um grupo muito grande jazia naquele lugar. Ora, quem está ali, daquela forma, jazendo daquele jeito, não tem esperança de vida. Quem não se levanta, não tem esperança do milagre. Quem está deitado, quem está na morbidez da sua dor, não tem a condição de crer que Deus ainda possa fazer algo diferente na sua vida. E ali sim estavam aquelas pessoas, esperando o momento em que o anjo desceria para juntar a água. A Bíblia não fala se ele vinha de 2 em 2 dias. A Bíblia não fala se ele vinha semanalmente, ou se era mensalmente, ou se era anualmente. A Bíblia só fala o seguinte: eles estavam ali, esperando. Mas, como eu disse no início, quem espera, trabalha com o tempo. Quem espera, trabalha com o tempo. E o tempo é inimigo da tua necessidade. Sabe por quê? Porque quando estou precisando, eu vou para perto. Como não acontece, eu vou me afastando. Eu vou me afastando. Eu vou me afastando. E a prova, pastor, qual é a prova que você tem disso? A prova que eu tenho disso é que a resposta daquele homem para Jesus é: Senhor, quando o anjo desce e agita as águas, não tem ninguém que me leva. Por que ele não ficava perto do tanque então? Ele já estava longe. Há 38 anos aquele homem estava sofrendo daquela enfermidade. Há 38 anos ele olhando para si, vendo aquela enfermidade. Com o tempo começa a desvanecer a nossa esperança. Com o tempo a gente começa a perder a nossa fé. Com o tempo a gente começa a se afastar do lugar onde a promessa está voltada. E ele começa a sair de perto. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 5, início 1, depois disso, Jesus subia para Jerusalém. Jesus estava no caminho. E quando Jesus está no caminho, algo diferente vai acontecer. O livro de Marcos, capítulo 10, vai falar sobre um homem chamado filho de Timeu, Bartimeu. Aquele homem, por algum motivo, a Bíblia não nos diz qual, ele é cometido de uma doença que o deixa cego. Ele fica cego e as suas atividades, de acordo com a sua debilidade, vão mudar. Então ele passa a mendigar à beira do caminho. E não só a mendigar, ele passa a ser autorizado por Roma a mendigar à beira do caminho. Ele ganha uma capa. Essa capa é a sua autorização de ficar à beira da estrada mendigando.
Todos que ali estavam beira da estrada tinham aquela capa, porque a capa era a identificação do mendigo. Mas a palavra de Deus fala que um dia, aquele homem sentado à beira do caminho, ele ouve que Jesus está saindo da cidade. Ele ouve que Jesus está no caminho. Bom, fala que o seu clamor diante da sua necessidade e aumentando cada vez mais, ele começa a aumentar a sua tonalidade e dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu já disse aqui nesta manhã, não há clamor que Deus não ouça. Mais uma vez, Jesus para e vai em direção ao Senhor. A palavra de Deus fala que aquele homem, depois de se ajustar em vida, depois de voltar à sua visão, ele pega a sua capa e tira de si e joga fora. Sabe o que isso quer dizer? Para você se aliançar com o Senhor, vai ser necessário você quebrar a aliança que você tem com ele. Para você dar no caminho do Senhor, você vai ter que pegar essa capa, vai ter que jogar fora. A aliança que ele tinha com Roma, ele jogou fora. A aliança que ele tinha de mendigância, ele jogou fora. Eu não vou mais mendigar. Agora eu estou vendo. Não pode, depois de ter os olhos abertos, voltar a continuar a fazer a coisa que o mundo coloca nas suas mãos. Não se pode, depois de ter os olhos abertos, continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu quebro a minha relação com o mundo e vou viver uma nova vida. Eu vou viver a minha vingança dele. Eu estou no caminho. Jesus me curou. A partir de agora, eu vou viver uma nova vida diante dessa estrada. Eu vou viver uma nova vida diante do Senhor. A partir de agora, eu tenho um novo conceito do que é Deus para mim. Nós precisamos nos movimentarmos em direção ao Senhor. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem para a gente? Porque a gente vê acontecer, mas a gente não tem fé que aconteça com a gente. A gente vê falar, nossa, que testemunho maravilhoso, mas a gente não tem fé que aquele testemunho é para me edificar. A gente vê as coisas sendo modificadas, o rebuliço acontecendo, você está de longe e fala: caramba, isso é muito bonito, mas eu não creio. Não é Deus que nos exclui da bênção, somos nós que nos excluímos por falta de fé. A minha irmã que cantar falou que hoje não adianta nós estarmos no lugar onde Deus não está. Aonde nós estamos, o Senhor está e a bênção acontece. Aonde nós estamos, tem que haver um milagre, tem que haver avivamento, tem que haver libertação, porque se não dá para sair da presença de Deus, ainda possuído por demônios. Não dá para entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Há uma modificação, há uma transformação, há uma nova vida quando eu entro e saio da presença de Deus. Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. Diz os historiadores, diz os teólogos que ele estava indo para a Páscoa. E se nós considerarmos que a Páscoa era praticamente uma festa obrigatória de Deus, nós teríamos ali em Jerusalém uma multidão de pessoas. Mas isso não importa para Jesus. Jesus não está interessado por multidões. Jesus está interessado por você. Se Jesus está indo em direção à multidão, mas você estiver no meio do caminho, primeiramente, é com você que ele vai tratar. Amém. A palavra de Deus fala que Jesus indo para Jerusalém. Ele chega diante da porta das ovelhas. E ali, aquele tanque de Betesda diz que está perto da porta das ovelhas, porque a porta das ovelhas era um lugar de comércio de animais. Era um lugar onde se vendia, onde se comprava, onde se fazia transações comerciais. E logo do lado de onde se fazia transações comerciais, você tinha o tanque de Betesda. Sabe o que a Bíblia me fala sobre isso? Que vai ter sempre gente querendo lucrar com a sua dor. Vai ter sempre gente querendo lucrar com a sua dificuldade, com o seu problema. Mas a palavra de Deus fala o seguinte: Jesus vai passar por eles e vai até você. Jesus vai passar por eles e vai até você. A palavra diz que Deus entra naquele lugar. Deus entra naquele tanque de Betesda. E ali há uma multidão de doentes jazendo naquele lugar. E aí eu posso imaginar a competição por cura. Porque ali, a Bíblia não diz que ali tinha cegos. A Bíblia não diz que ali tinha surdos. A Bíblia não diz que ali tinha mudos. A Bíblia não diz que ali tinha coxos. Ela faz uma aglomeração, ela diz que, aliás, até diz, mas diz que todos eles estavam reunidos
ser curado da sua doença. Então eu posso crer que quando o anjo agitava as águas era mais fácil para quem é mudo chegar até lá do que para quem era coxo. Então há sempre uma dificuldade para se chegar até o tanque. Mas todos estavam ali. Todos estavam esperando a hora das águas serem movimentadas. Por quê? Porque embora a minha dor não me permita muitas vezes chegar ao ponto que eu quero chegar, mas é importante você estar perto de onde você quer chegar. A igreja, a gente pode dizer que a igreja hoje é um grande tanque de verdade. É um lugar divino, é uma casa divina de cura. Deus está aqui nesta manhã. O Senhor está aqui nesta manhã. E se você sentir o Senhor passando por este caminho, se você estiver sentindo o Senhor passando por este caminho, abra a boca e clama ao Senhor. E eu te garanto, sem dúvida, que o teu clamor não vai ficar sem resposta nessa noite. Eu te garanto, sem dúvida, que o teu clamor, o toque que você vai fazer no Senhor nessa manhã, Deus não vai virar as costas para você. Eu te garanto, sem dúvida, que não há prioridade para Deus nessa manhã que não seja você aqui nesse lugar. A tua dor, o teu sofrimento, pastor, mas tem muito tempo que eu peço isso a Deus e nada acontece. Irmãos, Deus é o dono do tempo. Aquele homem estava ali há 38 anos, prostrado naquele lugar, indo ali e voltando para casa, e nada acontecia na vida dele, até o dia que Jesus apareceu. E as coisas acontecem assim nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos respostas do que nós queremos até o dia em que Jesus aparece. Amém, aleluia. Porque o dia que Jesus aparece, milagres vão acontecer. Amém. O dia que Jesus se apresenta diante de você, que você se coloca diante do Senhor, milagres vão acontecer. Eu tenho certeza que famílias serão transformadas, vidas serão salvas, espíritos malignos baterão em retiradas e cairão por terra, avivamentos acontecerão. O dia em que eu me apresento e falo, Senhor, eis-me aqui, que eu tomo de Elias, eis-me aqui, usa-me a mim, alguma coisa de diferente vai acontecer na sua vida. Amém, aleluia. Talvez o nosso grande problema seja que nós colocamos muitas vezes as circunstâncias na frente de Jesus. Um grande exemplo é este homem. Jesus chega para ele e faz a seguinte pergunta: queres ficar são? Queres ficar são? Só que ao invés de olhar para Jesus, ele olha para quê? Para as circunstâncias. Ele fala assim: enquanto as águas são agitadas, não tem um homem que me pegue aqui, que me leve até lá. E quando eu consigo, vem um e passa à minha frente. Ele está olhando para aquilo que envolve, para aquilo que o cerca. Isso não podemos criticar porque nós somos seres materiais, somos homens. E muitas vezes os nossos olhos enxergam as coisas materiais. E as coisas materiais sempre têm limite. E por isso nós nos achamos sempre limitados a certas coisas diante de Deus. Mas os olhos espirituais são diferentes. Os olhos espirituais são diferentes. Para Deus não há limite quando se trata de você. Amém. Deus pergunta: queres ficar são? O entendimento daquele homem foi totalmente diferente daquilo que Deus queria que ele respondesse. Mas mesmo assim, Deus não saiu daquele lugar sem ministrar cura sobre aquele homem. Deus não saiu daquele lugar sem libertar aquele homem daquela opressão de 38 anos. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está clamando. Uma coisa eu sei, que muitas vezes o tempo nos afasta de Deus. Mas eu vim aqui nesta manhã para dizer para você: não permita que o inimigo cegue os teus olhos e te afaste do Senhor. Aconteça o que acontecer, perto de Jesus é sempre o lugar mais provável de você receber a tua bênção. Amém, aleluia. Aconteça o que acontecer no caminho de Jesus, é sempre o lugar mais provável de você ouvir a sua voz. Aconteça o que acontecer no caminho do Senhor, é sempre o lugar mais provável de você ver a sua face. É no caminho que as coisas acontecem. É no caminho que o milagre
É no caminho que você ouve a voz do Senhor. É no caminho onde você consegue contemplar a beleza de Deus e a sua santidade. Fica no caminho onde Deus te colocou, porque Ele está passando por você. Ele está passando por você. E não há milagre que não aconteça aonde Deus passa. Deus passando pelo caminho, Ele encontra a viúva carregando seu filho já dentro de um caixão, mas ela entrou no caminho do Senhor. Aquele morto, ele entrou no caminho do Senhor. E quem entra no caminho do Senhor não sai da mesma forma que entrou. Amém. Aquele jovem entrou morto e saiu vivo. Aquela mulher entrou viúva e sem filho. Ela saiu dali com o filho dela do lado dela. Entra no caminho do Senhor e espera. Aguarde. Não se afasta. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais adverso que seja aquilo que você esteja passando, a oração de Abacuque nos dá uma lição de adversidade. A adversidade o que é adversidade? É quando eu coloco o meu fim diferente do meu início. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam todas arrebatadas e no churrasco não haja vacas. Sabe o que ele está declarando? Miséria. Abacuque está dizendo: nada aos meus olhos estão certos. Mas ele diz: porém, é uma condição adversativa. E quando ele diz porém, ele está dizendo: o meu fim vai ser diferente do meu início. Amém, aleluia. A minha história de hoje vai ser diferente da minha história de ontem. E Abacuque diz: porém, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, pode ser qualquer coisa que os meus olhos estejam vendo, o meu estágio de hoje vai ser diferente de ontem. Amém, aleluia. A minha vida com Deus vai ser diferente da vida que eu tinha no mundo. Mas eu não consigo enxergar. Espera, Caio. Crê somente. Eu tenho coisas maiores para você. O que te disseram? Tua filha morreu? Eu ainda estou aqui. E quem dá a última palavra sou eu. O que te disseram? Eu não tenho mais vida? Eu ainda estou contigo. Espera. Crê somente. Não te afaste do caminho que Deus te colocou. Não te afaste do caminho que Deus te colocou. Avivamento? Busque todo dia. Restauração? Busque todo dia. Andar diante do Senhor no crescimento diário. Nós precisamos nos restaurar diariamente. Quem fica parado começa a estagnar. É morto. Vai ficar como o livro de João diz aqui no capítulo 5, versículo 3. Eles estavam jazendo à beira do tanque, mortos, sem esperança, vendo as coisas acontecerem. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo estágio de letargia. Estamos vendo as coisas acontecerem e não fazemos nada, não tomamos atitude. Te levanta. Olha a ordem que Deus dá para aquele homem: levanta, toma tua cama e anda. Sabe o que Deus manda ele levantar? Porque quando Deus manda você levantar, você está mudando o estágio que você estava antes. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta depois, agora. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já que eu falei de Josué, eu quase, pastor Valentim, minha esposa falou assim: filho, o pastor fala que você não pode pregar amanhã, cancela a pregação para deixar o outro. Mas sabe por quê? Eu falei assim: não, filho, eu vou. Deus não me dá o direito de colocar as minhas prioridades da frente da necessidade de outras pessoas. Deus olhou para Josué e falou: diante do luto, diante de Moisés, da morte de Moisés, Deus olhou: Josué, levanta-te, coisa agora.
E vai cumprir a missão que eu vou te passar. Deus olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, eu vou levar tudo mais ano, mas eu não te dou o direito de chorar e nem de prantear o luto. Deus estava falando: eu vou levar a tua mulher, você não vai chorar e nem vai fazer luto, porque a missão que você tem é maior do que isso. O próprio Jesus, por exemplo, com a morte de João Batista, Jesus se afasta, tenta ir para um lugar deserto, mas aí a multidão descobre que Jesus está indo para lá. E a palavra de Deus fala que uma grande multidão começa a seguir Jesus. Jesus, quando chega no lugar onde ele queria ficar, que ele olha aquela grande multidão de necessitados, a palavra de Deus fala que Jesus curou a todos. Jesus queria viver o seu luto, mas ele viu que antes do luto tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade. Neste momento que eu estou falando com vocês aqui, o meu pai está sendo maquiado na funerária do médico sem terra da mãe. Ele faleceu às 6 horas da manhã. Aí eu falei: eu não vou conseguir. Mas Deus falou: pai, fala só o que eu colocar no meu. Nós não temos período e desistimos onde Deus nos coloca no caminho. Meteu a mão na água, não há dificuldade. A missão que eu quero dizer para você é muito maior do que as tuas prioridades. Amanhã, às 11h da manhã, você está no lar. Uma vida nessa igreja nos criou dentro dessa igreja. Minha mãe partiu há 20 anos atrás e está indo agora, mas eu não poderia dizer para o Senhor: vou cancelar a pregação porque meu pai está na funerária. Não posso fazer nada por ele. Você lembra o que Davi fez? Enquanto a criança estava viva, Davi estava lá de joelho, com a cara no pó, orando ao Senhor. Depois de falar para ele, a criança morreu ali. Fazer o quê? Está nas mãos do Senhor. Aquilo que a gente não pode modificar, entrega para Deus. Lá em 1 Pedro vai dizer assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Estejais sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Então não são algumas. Deus falou: vai, porque eu tenho certeza, e eu acredito que Deus está falando comigo. Tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra nessa noite. Não permita que o tempo afaste de ti, afaste você do lugar do teu milagre. Não permita que o tempo diga para você, controle a tua vida, dizendo: você não tem mais chance. Não é o inimigo que vai dizer o teu tempo. Não é o mundo que vai dizer a tua hora. Quem dá a última palavra da tua vida chama-se Jesus. Amém, aleluia. Enquanto Jesus não disser chega, não acabou. Enquanto Jesus não disser para, continua andando. Enquanto Jesus falar acabou tudo, mudei a situação, continua buscando. Porque é você que determina o teu milagre. Eu costumo dizer o seguinte: oração, ela não, escuta o que eu vou dizer e tenta me entender. A oração, ela não promove milagre. Sabe por quê? Porque milagre, tudo aquilo que você quer para você, Deus não vai fazer. Você não vai conseguir pegar Deus de surpresa com a tua oração. Tudo aquilo que você vai pedir em oração já está pronto. Você lembra do versículo que eu li aqui, Coríntios 2:9? Deus já preparou para aqueles que o amam. Então tudo aquilo que nós queremos já está pronto. Nós não vamos conseguir surpreender Deus com a nossa oração. Pastor, então qual é a função da oração? Abrir as comportas. Sabe o que é comporta? Comporta é uma porta de retenção que fica numa represa. Qual é a função da comporta? Segurar a água. Segurar aquilo que já está lá.
Então a comporta, ela fica segurando aquilo que está retido. Então a água está lá, a bênção está lá. Qual é a função da oração? Senhor, abre as comportas. Abre as comportas. Eu sei que já está pronto, abre as comportas. A tua oração tem o poder de abrir as comportas dos céus, para que seja derramado sobre você aquilo que Deus já preparou, já está pronto na tua vida. Amém, aleluia. A bênção que você quer, deixa eu te dar uma boa notícia, já está pronta. Amém. O milagre que você necessita, eu vou te dar uma outra boa notícia, já está pronto. Amém. O desejo do teu coração, Deus já preparou. Mas o que acontece? Acontece que você ainda não orou o suficiente para que essa comporta seja aberta. Atitude. O nosso pastor, ele cansa de falar de atitudes, de princípios. E atitudes, elas acionam princípios. As nossas atitudes, elas acionam princípios. Jesus tinha um propósito, chegar em Jerusalém. Mas só um princípio. Vida. Eu antes vou passar no tanque, porque lá tem alguém precisando de mim. Lá tem alguém precisando de mim. A atitude, ela move princípios. Tome uma atitude em direção ao Senhor. Por mais que te diga, não vai dar certo. Em nome de Jesus eu te repreendo, mas eu vou continuar no caminho que eu estou. Por mais que as circunstâncias pareçam não estar indo para onde você queria que fosse, não tem problema. Mas eu posso não estar indo para onde a circunstância me diz, mas eu estou indo para onde Jesus mandou. Amém. Eu estou indo para onde Jesus mandou. E quando se vai para onde Jesus manda, você sempre chega. Quando você vai para onde Jesus mandou, você sempre chega. Não saia do caminho que Deus colocou. Amém. Não saia do caminho que Deus colocou. Por mais que você esteja num lugar onde muitas pessoas estejam reclamando da mesma coisa como deveria ser gritando em Betel, um dia Deus vai chegar para você. Amém, aleluia. E o teu milagre vai acontecer. Amém. Eu profetizo sobre a tua vida libertação da tua vida. Amém, aleluia. Eu profetizo na tua vida que todas as amarras, todas as algemas que Satanás tentou colocar em você vão ser quebradas e vão cair por terra em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus que as barreiras que Satanás tem colocado para que você tropece e caia, elas serão removidas pelo poder da tua oração. Glória. Eu profetizo vida. Amém. Eu profetizo saúde. Amém. Eu profetizo avivamento. Amém. Eu preguei um dia desse e falei, gente, nós entramos em 2021 achando que seria diferente de 2020. Foi pior. Esse ano eu entrei em 2022, outra vez você não falou assim, que início de ano. Eu falei, peraí, essa é a visão do mundo. A igreja está marchando em sentido contrário. Amém, aleluia. A igreja precisa marchar em sentido diferente. Olha só, para onde a ciência está apontando para lá, eu vou para lá, porque lá Deus está dizendo que tem. A ciência não modifica Deus, mas Deus muda a ciência. Amém, aleluia. Para onde o mundo está indo para lá? Eu vou para lá, porque o mundo não quer caminhar com Deus, mas eu ando com Cristo. Nós precisamos tomar atitudes diferentes. Amém. Não adianta abrirmos o jornal, ligarmos a televisão e nos espantarmos com tudo que aconteça. Romanos 12, 2 vai dizer: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, aleluia. Não é o mundo que te transforma, é você que tem que mudar o mundo. Amém. Glória a Deus. Isso é atitude. A atitude, ela move princípios. Amém. E quando nós tomarmos essa consciência, não precisa ser uma multidão, basta um crente. Amém, aleluia. Eu lembro que alguns meses atrás, o Filipe Bolsonaro falou: vou colocar um carro, um soldado lá na porta da STF. Não precisa não, na igreja basta um. Amém. Basta um que dobre o joelho, que ore, que clame, e o poder e o fogo de Deus vai descer sobre ele. Amém. Não precisamos de multidões, nós precisamos de homens e mulheres valorosos Amém. que reconheçam que são necessitados, que necessitem da presença e que têm o poder do céu. Amém, aleluia. Nesta manhã, eu vim aqui para te dizer: está difícil no caminho? Amém. Pior vai ser se você sair dele. É verdade. Nesta manhã eu vim aqui para te dizer: está difícil a caminhada? Nem mancando, até se estiver mancando,
continua, mas não saia, porque Amém. é nesse caminho que Deus te colocou e tem vitória para a tua vida. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.